O Templo de Salomão. Mistério, fé e segredos antigos. Prepare-se para embarcar em uma das jornadas mais enigmáticas da história da humanidade. Hoje, no canal Mistérios Sombrios, vamos mergulhar no fascinante mistério do Templo de Salomão, um dos monumentos mais lendários do mundo antigo. Seria apenas uma construção religiosa de dimensões grandiosas, ou esconderia segredos que atravessam os séculos, conectando fé, poder e sociedades secretas? Antes de começarmos, já sabe, se você gosta de mistérios, enigmas históricos e revelações que desafiam o senso comum, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com quem também é apaixonado por segredos ocultos da humanidade. Agora, vamos ao mistério. O Rei Salomão e a Ordem Divina. O Rei Salomão, filho do Rei Davi, é lembrado como um dos monarcas mais sábios e poderosos da história bíblica. Segundo a tradição, por volta do século X a.C., Salomão teria recebido de Deus a missão de construir um templo grandioso em Jerusalém. Esse templo não seria apenas uma casa de oração, mas sim o local destinado a guardar a mais sagrada das relíquias, a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei recebidas por Moisés no Monte Sinai. O templo deveria simbolizar a união entre Deus e o povo de Israel. Contudo, desde sua concepção, a obra carregava em si uma aura de mistério. Sua construção exigiu riquezas incalculáveis, conhecimentos arquitetônicos impressionantes para a época e, de acordo com alguns relatos, até saberes ocultos que teriam sido passados diretamente por entidades celestiais. A construção do templo. As Escrituras narram que Salomão contou com milhares de trabalhadores, artesãos especializados e engenheiros. O mestre de obras era Hiram Abif, um personagem que, segundo algumas tradições, conhecia segredos da geometria sagrada e das proporções perfeitas. As pedras do templo foram cortadas em pedreiras distantes e transportadas em silêncio até Jerusalém. Curiosamente, a Bíblia descreve que nenhum som de martelo ou ferramenta metálica foi ouvido durante a montagem do templo. Isso gerou especulações. Teria sido apenas uma referência poética ou os construtores dominavam técnicas tão avançadas que até hoje não compreendemos? Estudiosos sugerem que o templo media cerca de 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Era revestido de ouro puro e decorado com símbolos misteriosos, incluindo querubins, palmeiras e flores em padrões repetidos. A Arca da Aliança e o Santo dos Santos, o ponto central do templo era o Santo dos Santos, um espaço sagrado onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, durante o Yom Kippur. Nesse local estava guardada a Arca da Aliança. A presença da arca conferia ao templo um poder incomparável. Muitos acreditavam que ela emitia uma energia divina capaz de destruir inimigos, proteger Jerusalém e até controlar forças da natureza. Mas o mistério maior surge com a pergunta: o que aconteceu com a Arca da Aliança após a destruição do Templo de Salomão? A destruição e o mistério da Arca. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu o Templo de Salomão. Os babilônios levaram muitos tesouros, mas a Arca da Aliança desapareceu sem deixar vestígios. Seria possível que sacerdotes a tivessem escondido antes da invasão? Alguns acreditam que a arca foi levada para a Etiópia, onde até hoje há uma tradição que afirma que o objeto sagrado está guardado na cidade de Aksum. Outros dizem que ela foi enterrada em algum ponto secreto de Jerusalém, em túneis subterrâneos que ainda não foram totalmente explorados. O fato é que, sem a arca, o templo perdeu seu poder simbólico, mas sua lenda cresceu ao longo dos séculos. O segundo templo e a herança perdida. Após o exílio babilônico, um novo templo foi construído no mesmo local, conhecido como Segundo Templo.
mais tarde ampliado pelo rei Herodes. Contudo, ele nunca carregou a mesma aura mística, pois a Arca da Aliança não estava mais presente. Ainda assim, as ruínas do templo continuaram sendo vistas como o coração espiritual de Jerusalém. O famoso Muro das Lamentações, que existe até hoje, é parte desse segundo templo e representa a última ligação física com a construção original de Salomão, o templo e as sociedades secretas. Mas o mistério não para por aí. O Templo de Salomão também está profundamente ligado às tradições ocultas e sociedades secretas. A maçonaria, por exemplo, utiliza símbolos e narrativas inspirados diretamente na construção do templo. O personagem de Hiram Abif, o mestre construtor, é considerado um mártir e herói para os maçons, representando o conhecimento secreto da arquitetura divina e da busca pela perfeição. Segundo teorias, o templo não seria apenas um edifício religioso, mas também um mapa simbólico do cosmos, um lugar onde geometria, espiritualidade e poder político se uniam. Isso explicaria por que o templo é constantemente mencionado em rituais, tradições e até conspirações modernas. Segredos ocultos do templo. Há hipóteses de que o templo guardava muito mais do que a arca. Alguns acreditam que Salomão possuía um vasto conhecimento sobre astrologia, alquimia e magia, e que parte desse saber estaria registrado em objetos escondidos no interior do templo. Outros teóricos vão além. Dizem que o templo foi construído sobre linhas de energia da Terra, também conhecidas como ley lines, que potencializariam seu poder espiritual. Há até quem defenda que o templo tinha uma função que ia além da religião. Seria, na verdade, um dispositivo energético, uma espécie de máquina espiritual capaz de se conectar diretamente com o divino. A busca moderna pelo templo. Até hoje, arqueólogos e exploradores buscam vestígios do verdadeiro Templo de Salomão. O grande desafio é que o local exato onde ele teria sido construído é altamente disputado. Atualmente, é a região onde se encontra a Cúpula da Rocha, um dos lugares mais sagrados do islamismo. Escavações na região são limitadas e cercadas de tensões políticas e religiosas. Isso aumenta ainda mais o mistério. Será que sob a superfície de Jerusalém ainda existem túneis, câmaras secretas ou até mesmo a Arca da Aliança esperando para ser descoberta? O templo na cultura popular. Não é surpresa que o Templo de Salomão tenha inspirado incontáveis filmes, livros e teorias da conspiração. Desde Indiana Jones até documentários secretos, a ideia de que tesouros e conhecimentos ocultos estariam escondidos sob Jerusalém alimenta a imaginação de gerações. Alguns ainda acreditam que quando o templo for reconstruído, isso marcará o início de uma nova era espiritual, ou até mesmo o cumprimento de antigas profecias apocalípticas. Reflexão final. O Templo de Salomão não é apenas uma história antiga, ele é um símbolo eterno de poder, fé e mistério. Sua lenda conecta religião, política, sociedades secretas e até a busca pelo desconhecido. Talvez nunca saibamos com certeza o que realmente estava escondido em seu interior ou qual era seu verdadeiro propósito, mas é exatamente esse véu de incerteza que mantém o templo vivo no imaginário coletivo, atravessando os séculos e alimentando novas gerações de curiosos. E você? Acredita que o Templo de Salomão ainda guarda segredos enterrados sob as pedras de Jerusalém? Ou tudo não passa de lenda e mitologia? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos mistérios que vamos revelar aqui no Mistérios Sombrios.